Olá, terráqueos! Eu me chamo Marcelo Pinheiro e hoje teremos um podcast todo especial em homenagem ao Dia dos Namorados, com nada mais, nada menos do que ela, minha excelentíssima, lindona, gata, esposa. Chega aí, lindona, Sânzia Gabriele, palminhas pra ela. Hoje vai sair conversas aqui que vocês nunca ouviram falar. Eita, o papo hoje é comprometedor, viu? Hoje é revelador. A gente vai contar um pouco sobre a nossa relação, sobre o nosso relacionamento, como é que nós nos conhecemos, É isso aí. como é que foi toda essa história. Muitas pessoas que estão mais próximas assim de nós conhecem, sabem sobre nossa história, outras pessoas não. Muitas pessoas ficaram curiosas, eu botei até uma enquete lá no Instagram, né, falando o que vocês queriam saber, e as pessoas responderam que queriam saber como é que é nossa história, como é que aconteceu a nossa história de amor. Então a gente vai contar de uma forma resumida, porque, gente, é muita coisa, é muito acontecimento, foram muitas coisas para se chegar hoje e ter essa história de amor que nós construímos, trilhamos esse caminho, né? Que as pessoas veem tudo muito bonitinho, mas não sabem a história, né? É verdade. E eu tava chegando na padaria essa semana. As meninas, ei, você deveria contar a sua história. Aí, Dia dos Namorados. Eu disse, vocês querem saber demais. E aqui a gente resolveu fazer, né? Nossa história, então, do início até o dia de hoje, né? A gente não tem muito tempo não, mas a gente tem um pouquinho a falar. Você vê a gente assim, novinho assim, ó, com essa carinha de 15 anos aqui, mas a gente tem muita história, muita coisa aconteceu. E você aí que tá encalhado, que tá em busca de alguém, se liga nessa história aí, tem muita coisa aí que vai te inspirar, viu? É isso aí. E a nossa história, ela começou de uma forma bem diferente. Eu digo muito, que eu admiro muito a nossa história, que de uma forma bem bonita, né, de ser. Do momento mais lindo da minha vida, que por frações de segundo se fez o pior. Mas, novamente, Deus ele deu uma virada de chave e foi, como a Bíblia diz, o melhor. A Bíblia vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas, e eu acredito muito nisso. Então, nossa história ela começou, eu estava grávida. Eu estava grávida de 9 meses quando eu conheci Marcelo. E a nossa história ela é muito linda. E eu conheci Marcelo quando eu estava com 9 meses de gravidez. Ele me prestou uma assistência muito linda. Foi um cara super bacana, super respeitador. Um cara que realmente veio para somar. Aí no mundo afora as pessoas dizem que Deus não une pessoas, né? Ele une propósito. Então a gente acredita que é realmente isso mesmo, o propósito de Deus ter unido as nossas vidas. Vai, Marcelo, conta aí, como é que a gente... Então, vamos lá, como tudo começou. Eu vinha de um relacionamento que não havia dado certo, da mesma forma que ela. Temos esse ponto em comum, né? E pelo fato desse relacionamento não ter dado certo, eu fiquei naquela assim, o que eu faço? Eu invisto em outro relacionamento, eu fico na minha, e veio todo aquele conflito assim na minha mente. O que fazer agora nesse momento? O que eu devo fazer? Qual o próximo passo? Será que se eu me envolver com alguém agora, eu vou me frustrar de novo, vai dar errado? Será que eu vou me machucar? O que vai acontecer? Então, assim, o que eu disse? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso, na verdade, de uma intervenção divina, para ele me dizer, para o Senhor dizer assim, o que eu devo fazer agora no momento? O que eu preciso fazer? E eu fui falando com uma amiga minha, né, que ela... eu havia conhecido ela, eu falando, me indica uma pessoa que trabalhe nessa parte de oração, uma pessoa que seja muito usada nessa parte de oração. Por isso que ela ore por mim, pela minha vida sentimental, para eu ter uma diretriz assim, do que eu vou fazer daqui para frente. E ela foi... Por mais que a gente saiba na vida, né, o que fazer, que tem que orar, que a Bíblia vai dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, que o Senhor em secreto vai revelar o profundo e o escondido que Ele tem para você. Então, mas às vezes a gente precisa de uma ajuda, de uma pessoa realmente... alguém que impulsione, né? Que coloque a mão na nossa cabeça, que diga, eu tô com você, vamos orar junto. Então, Marcelo encontrou. Eu achei muito bonito da parte dele, a humildade em reconhecer que precisa de ajuda, em procurar uma pessoa. E ele fez isso, procurou e alcançou, né? Porque assim, não é que você consegue
como a Bíblia diz em Mateus, né, 6, que você vai lá, entra no teu quarto e ora, e o Pai que está em secreto te responderá. Só que às vezes você está tão fragilizado com as situações, só que às vezes você está tão assim que você, tipo assim, eu não tenho força para fazer isso, eu preciso que alguém me impulsione, eu preciso que alguém vá aqui dar um empurrãozinho para eu conseguir sair do local que eu estou. E é o que eu fiz na época. Então, assim, quando eu peguei o WhatsApp, aí falei, era a pastora Gorete. Então, que ela é mãe da Sânzia, né? Então, falei com ela, marquei. Ela, não, pode vir aqui, a gente vai orar junto, tal. Então, eu Isso. fui para lá, ela marcou o dia, marcou a hora, estava lá, estava eu lá de prontidão. Quando eu chego lá, ela começou a orar por E um mim, tempo de e oração, orando, né? orando. Aí começou a orar, começamos a orar, Isso. e depois ela... E passaram-se os tempos, aí depois eu parei de ir uns dias, aí depois com o tempo voltei, retornei de novo. Aí nesse retorno a gente conversando, situações de família, de pessoas e tal. E ela, eu vi que naquele dia ela não estava tão bem assim, né? Eu perguntei o que estava acontecendo, se estava com algum problema pessoal e tal. Ela disse, não, a pessoa minha está passando por um problema muito sério, muito grave. Mas eu, assim, não sei nem o que fazer, eu estou orando ao Senhor também sobre isso e tal. Aí eu sei que conversando, eu já era uma pessoa muito íntima dela, né? Então ela foi e disse assim, essa é a minha filha ela está grávida, mas ela saiu de um relacionamento agora, né, na gestação, no momento da gestação dela, e ela está passando esse momento bem delicado, tal. E inclusive ela parou tudo, né? Ela parou as consultas, ela parou os exames, ela não está fazendo nenhum tipo de acompanhamento da gravidez dela. Aí eu fui e disse assim, faz o seguinte, aí ela até falou assim, você tem conhecimento com o pessoal da área da saúde, lá perto onde você mora, tal? Eu disse, não, eu conheço algumas pessoas, então faz o seguinte, me passa o contato dela, que eu vou ver essas questões dos exames e tal, e eu vou falar com ela. Inclusive, ela não queria nem passar o contato dela, porque Eu ela ficou assim, acredito. meio que, não, ela está num momento bem delicado, ela tá na dela, então assim, eu não queria nem passar o contato dela. Ela disse, não, pode me passar, eu sei como chegar, e eu vou saber chegar até ela, e eu Porque vou tu me dissesse saber assim, amansar a pode, fera. pode me passar, E porque eu quem tem vou, lábia tá aqui. quem tem lábia está aqui, eu vou amansar a fera. Então eu fui, disse, me passa o Ah, contato, então com todo cuidado, com toda cautela, né, respeitando o momento dela, respeitando essa parte tão delicada que ela estava. Aí eu fui, entrei em contato, eu já conheci ela assim, só de algumas vezes que eu estava lá, a mãe dela estava orando por mim, e ela tinha passado lá umas 2 ou 3 vezes, mais ou menos, mas quando eu perguntei para ela se ela lembrava de mim, ela disse que lembrava, tal, e a gente começou a conversar, e eu disse, vamos retomar esses exames, vamos começar a retomar essa parte. Aí ela foi, disse que tinha parado, não estava fazendo nada, tal, de exame, parou totalmente, e eu fui e marquei um exame para ela, uma é isso. ultra. Então, Aí deu continuidade. quando o Marcelo, ele me prestou toda a assistência, ele foi lá, entrou em contato comigo e disse, Sanzi, sua mãe me contou um pouco da sua história e eu gostaria de saber como é que eu posso lhe ajudar. Ela disse, você não está fazendo os exames, eu tenho uns conhecimentos, eu posso lhe ajudar de alguma forma. E eu, não quero que me ajude, eu quero ficar assim e tudo mais. Muito brava, muito brava. E ele, com a lábia dele, não é assim, vamos ver como a gente pode fazer e tal. Eu sei que ele marcou tudo. Ele marcou ultra, ele marcou médico, ele marcou tudo. Daqui a pouco, eu fui fazer de pouco a pouco as coisas que ele marcou. Ele me deu muita assistência realmente. Foi lá, marcou tudo. Depois de ter marcado tudo, eu comecei a ir, né, para as consultas, para as ultras e para as coisas. E chegou, eu já estava com 9 meses, né, quando eu conheci Marcelo, quando ele me deu essa assistência. Porque aonde eu morava só podia ter bebê em São José de Mipibu. E eu não queria ter bebê em São José de Mipibu, porque era no tempo daquela Zika vírus, e aqui estava tudo em greve, e eu queria ter bebê em Natal. Só que eu não tinha, nenhum conhecimento para ter em Natal. E ele foi essa ponte para mim. Então, eu conheci ele fez todos esses trâmites para mim, conseguiu que eu tivesse em Natal e tudo mais. Sendo que a gente fez, ele perguntou se a gente ia fazer chá de bebê. Eu disse, não, a gente não vai fazer chá de bebê, porque não tem clima, também não tenho condições de fazer chá de bebê, não vai fazer.
Aí, não, a gente vai fazer sim, o chá de bebê dela, não sei o quê. Aí eu sei que se organizou, umas pessoas deram umas coisas, outras deu a decoração, outra deu... muitas pessoas me ajudaram realmente. Até acho que... Tu lembra, Mostra, que foi a Artenise que deu a decoração, não foi? Foi. Ela deu a decoração, outras pessoas... E eu sou Outros muito deram grata. salgado, outros deram Isso. refrigerante, E uma assim, pessoa foi dando outra foi coisa fazendo e ficou a coisa mais linda do mundo. o chá de bebê. Daqui a pouco, eu tive que ter... Depois de 2 dias que eu fiz o chá, eu fiz dia 12 o chá de março, dia 14 Ana nasceu. Então, quando ela nasceu, ele também prestou toda assistência, ele ia lá 3 vezes na maternidade. Mas antes disso, ainda eu grávida, eu acho que ele queria me conhecer um pouco mais, né? Ele queria saber da história um pouco mais. Eu acho que ele tinha curiosidade de saber de alguma forma, que a gente nunca tinha conversado. Então, ele, Sanzi, vamos jantar, não sei o quê, vamos jantar. Aí eu não vou não. Ele, não, vamos. Não sei o quê. Aí eu vou, mas só vou se minha mãe for. Se minha mãe for, minha irmã for... Ele levou a tropa todinha. Ele chegou, eu ela vou. e a tropa. Aí eu levei, né? Aí a gente foi. Foi eu, minha mãe, minha irmã, foi todo mundo. Daí a gente conversou lá, muito bacana e tal. Eu contei um pouco da minha história, ele contou um pouco da história dele. E passou. Aí depois, acho que foi uns 2 dias depois, ele me chamou de novo. Sanzi, vamos jantar? Aí eu disse, bora. Aí eu fui. Mas dessa vez eu fui só. E nessa ida só, chegou um momento lá no jantar. Aí eu disse, é hoje. É capaz. É hoje. Chegou um momento lá no jantar que ele queria me beijar, como se quisesse me beijar assim. Tá, olha só, deixa eu contar a situação. Oxa! Olha só. Ei. Eu e ela, um jantar num clima bem romântico. Tinha um cara lá fazendo voz e violão. Eu lembro aquele pezinho assim, não era? Música romântica, o cara fazendo voz e violão, pintou todo o clima. Pintou o clima, Terminou não. o jantar, aí ela foi só, não estava com mãe, não estava com irmã, não estava com ninguém. Aí eu disse, eita, é hoje. É hoje. É hoje nada. Aí, quando Perdoa. terminou o jantar, andei assim mais pra frente um pouco com ela. Aí, olha só, tava à beira-mar, a gente saiu do restaurante, Um era assim, clima à beira-mar. propício para um beijo. Clima totalmente propício. O cara nunca, cantando rapaz, eu música sou crente. romântica. Aí daqui a pouco eu chego lá, pego ela, vou tentar dar um beijinho nela, né? Aí ela foi dando ré, assim, dando ré. Não, me respeite, rapaz. Aí ela, por que você quer me beijar? Por que você quer me beijar? Essa frase a gente esquece nunca. Essa Por que frase a gente você ri quer me muito. beijar? Não, mas por que você quer me beijar? Realmente, por quê? Oxi, eu venho aqui com essa Não, mas a mulher. gente não era amigo. Ninguém tinha dito Acompanhando essa sentimento mulher nenhum pra há tempos ninguém. e tempos. Agora gente teve era que amiga, minha chega amiga, a aqui gente no era restaurante, música ao vivo, aqui Perdoa. o Mac, só as ondas do Mac, só Não no tinha mar chua. certo. Aí quando eu chego pra beijar ela, por que você Chua. quer beijar? Ela não aceitou que eu beijasse ela. Aí eu Não disse, eu tô mesmo. entendendo nada. Eu disse, não, deixa as águas rolarem. Isso, deixa as mas águas também rolarem. ele foi muito gentil, também Mas nunca também forçou continuei nada. na minha missão de Eu disse, ajudar. não, ninguém vai se beijar aqui, não. A gente, você não quer me ajudar de alguma forma, você quer me ajudar, então você que lute. Eu não tô. Se você me quiser pra relacionamento, eu não tô pra relacionamento nenhum. Não estou aberta a relacionamentos. Essa Eu é a não frase estou do aberta povo, a né? relacionamentos. Eu não estou aberta a relacionamentos. Aí Mas ela- é isso. Aí eu fui disso, eu não quero nada, eu quero só criar minha filha e tal. Eu não quero ninguém. Eu quero seguir a minha vida. E bababá, e BBB. Eu sei que ele entendeu e ficou por ali mesmo. Daqui a pouco chegou a hora de eu ter a menina, né? Lógico que óbvio. Eu fui ter, já tava com 9 meses, tinha que ter. Daí, então, eu fui pra maternidade, fui ter a Iane. Então, quando foi... Quando chegou na maternidade, quando eu tive ela, ele ia, sem brincadeira nenhuma, 3 vezes por dia nessa maternidade. Eu acho que, eu não sei se era pelo beijo esperado que ele não teve. O beijo não saiu lá no Foi. restaurante lá, vai ter que sair agora. Ah, bom. Nem que essa mulher reconheça que eu tô dando 3 viagens aqui pra dar toda a assistência pra ela. Então, aí ele ia, Mas né? eram mais de 60 quilômetros, 70 quilômetros. Então, assim, tinha dias que eu ia realmente 3 vezes por dia. Mas se fosse no dia de Dava hoje, toda a assistência pra ela. no preço da gasolina de hoje, você não ia, A não. gasolina de hoje eu tava lascado. O preço da gasolina de hoje... Eu queria ver esse você beijo- ir. Esse beijo tava caro demais, hein? Eu sei que ele ia 3 vezes na semana, 3 vezes ao dia lá, tudo mais.
Aí saiu da maternidade, né? Acompanhei a saída. Aí fui pra casa da mãe dela. Aí tem uma história bem engraçada que a gente sempre conta porque ela voltou pro quarto que ela era antes, quando ela era solteira, quando ela morava com a mãe dela, né? E lá o ar-condicionado tava com problema. Aí ela lá com o Iane, né? No calor, aí eu fui e chamei o O quarto era um pessoal. pouco quente mesmo. Chamei o pessoal pra. Pô, quente não, quente mesmo, aquele quarto ali. Aí eu chamei o pessoal do ar-condicionado, o pessoal pra fazer a manutenção, aí consertaram. Só que aí eu lá abafando, eita, eu dei uma assistência pra ela, deixei um quarto bem geladinho pra ela. É bem capaz. Só que aí na primeira madrugada o ar-condicionado parou de funcionar. É, o Aí ela me ar-condicionado ele avisou. sempre parava. Aí eu fui e falei com o cara de novo. O cara foi lá, olhou, não resolveu. Aí depois eu chamei outro pessoal. O pessoal também foram lá, ninguém resolveu. E no final ficou feio pra mim, eu querendo abafando. Que eu disse, eita, eu vou deixar ela numa situação bem confortável, que não ar-condicionado. Então a gente ri muito dessa história, né? Porque não deu certo, acabou não dando certo. Já que o ar não deu certo, então o jeito é eu ter que trazer essa mulher pra morar comigo depois. Porque se esse ar não tá dando certo aí, ela vai ter que ir lá pra casa. Aí foi. Aí eu sei que ele ia, quando chegou esse período de eu voltar, né, pra minha mãe lá, ele ia todos os dias à noite. Todos os dias à noite ia lá. Batia o ponto. Dava maior assistência, pegava a bebê, ficava um pouquinho pra mim poder tomar um banho, fazer qualquer coisa, sei lá. E me prestou toda a assistência realmente. E eu não sei se... Teve um dia que eu fiz um teste, né, também? Não, peraí, deixa eu contar outra coisa. Se você... Esse teste seu foi engraçado. Se você tá em um relacionamento, né, que você tá de primeira, eu acredito que sempre um relacionamento ele deve ter respeito mútuo das duas partes, realmente. E não só amor de eu te amo. Amor de eu te amo é fácil. Agora, amor de zelo, cuidado, né? de atitudes, aí eu quero ver o cara ser rochedo mesmo. Dizer assim, rapaz, eu amo mesmo. E você vê, sabe, o cara dizendo, chegando junto, tá ali presente. Então, eu achei muito bonito, desde a primeira instância, esse cuidado de Marcelo. Quem conhece Marcelo há um tempo sabe que ele é bem prestativo, já é do caráter dele, ser prestativo, ser compassivo, assim, com as outras pessoas. E ele faz isso realmente porque ele gosta, real. Mas chegou um tempo que... O que era, amor, que tu ia dizer? Chegou um dia que eu testei ela, na verdade, né? Eu fiz um aí teste chegou, com ela. aí ele ia todos os dias à noite. Eu ia todos os dias à noite, né? E Então chegou eu um ia, dia levava que janta pra ela, levava sanduíche, levava as coisas que ela ele gostava sempre e levava tal. alguma coisinha. Aí teve um dia que disse, eu vou fazer um teste agora nela. Eu tô aqui muito presente assim, na vida dela, ela tá vendo que eu tô muito presente, já levei um não aqui do beijo, já levei um coisa, já levei tudo. Então assim, agora vamos testá-la, testar o coração dela. Aí teve uma noite, aí eu disse, hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar por aqui de boa, tô cansado e tal, não vou pra nenhum canto não. Foi, aí vou ver qual vai ser a dela. Chegou uma hora realmente que ele não foi. Daí ela sentiu minha falta. Eu disse, caramba, aí ela, cadê o cara que tava aqui? Gostava tanto. Eu gostava tanto pelo Marcelo vir. Já imaginou se ele não vier mais? Já imaginou se ele não aparecer mais por aqui? É capaz. O que vai ser de mim? O que vai ser de mim se ele não aparece mais? Tava muito bom ele aqui toda noite. É como ele não tá. Aí eu sei que Marcelo não... Aí eu senti a falta. Aí diz assim, agora... Aí nesse dia eu senti a falta dele. Foi verdade, eu senti mesmo. Ali ele ia todo dia, cuidava de mim, me ajudava. E eu, muito inexperiente, não sabia muito o que ser feito. Então ele, Sanzi, faz isso, faz aquilo, dá um banho mais assim, faz assim, faz assim. Então ele me ajudava realmente. Era bem parceiro mesmo, de ajuda realmente. Então, quando ele não foi, eu disse, Marcelo, nem veio hoje. Sensação aí o Marcelo, estranha. Por que tu não veio? Aí ele, não, eu vou amanhã, tô um pouco cansado. Aí foi ali que eu comecei a ver que eu já tava gostando dele. Mas da atitude dele, do gostar realmente de parceria mesmo, que eu já tava apegada ao jeito dele, de cuidado. Daí eu fui, aí ele voltou, né? Aí, é lógico que ia voltar aí, é bem perder a boquinha. Eu linda, maravilhosa. Aí pronto, eu sei que ele voltou. E daqui a pouco ele disse, né? Sanzi, eu tô gostando de você e tal. Aí veio a declaração de amor. Pô, eu tô gostando de você e tal. Aí eu, rapaz, eu também tô. A gente tá aqui, a gente se dá super bem. Você é uma pessoa que a gente se encaixou muito bem. Você é super
verdadeiro, transparente. Você sabe da minha história, eu sei da sua. Gente, chega a me engasguei. Toma uma aguinha aí. Toma água. Jesus de Nazaré. Se empolgou. Muitas emoções. Muitas emoções. Aí pronto. Aí ele disse, né? Eu tô gostando de você. Eu disse, mas eu também. Eu gosto de quem cuida de mim, sabe? Quem me respeita. Tá gostando de mim, me respeitando, vai fluir o sentimento. Porque eu aprendi que o amor é isso. O amor é respeito, o amor é fidelidade, o amor é respeitar você, o seu espaço, você respeitar o meu. E a gente juntos dá a mão e dá tudo certo. Agora você dizer, eu amo, e não prestar assistência nenhuma, deixar a pessoa morrer amiga, eu tô nem aí, mas eu amo fulano. Mentira! Isso é um amor hipócrita. Agora, a forma dele me amar era diferente. Então, eu já... passado, tinha sofrido o pão, né, como se diz. E ele me veio com essa forma de amor diferente. Eu disse, não, realmente o cara não só me quer, ele realmente quer a obrigação, ele realmente quer me amar, ele realmente quer cuidar de mim, né? Então, foi isso. Aí a gente foi e começou a namorar. Depois que a bebê nasceu, a gente começou a namorar. E toda noite ele ia lá e tal... A gente ficava lá, depois ele me levou para conhecer a família dele. Ele falou, Foi. Aí eu conheci a mãe dele, o pai dele. Pessoas bem bacanas, super gentis, que me receberam, a irmã dele também, me receberam muito bem, por sinal. Também eu sou muito simpática. Não, tô brincando. Mas eles me receberam muito bem. Daí, então, ele disse, Sandy, aqui tá um pouco complicado, eu acho que a gente deveria... Esse negócio de dar 3 viagens por dia que tá amadurecer essa relação, bolso, bora casar, bora pra São José e tal. Eu, rapaz, sabe de uma coisa que eu vou tentar? Sabe de uma coisa que eu vou arriscar? Eu vou mesmo dar a cara a tapa, porque eu sei que Deus une pessoas. Ele não une pessoas, ele une propósito. E o meu propósito com o Marcelo... Foi Deus que nos uniu. Se você olhar a história, não tinha outra forma de eu conhecer Marcelo. Eu nunca tinha visto Marcelo. Era tudo aquilo que não era para dar certo, mas que deu certo. Que deu você certo. Olhar para uma coisa e falar assim, isso aqui não tinha nada para dar certo. E de repente, você olhar e a configuração daquilo ali fazer com que tudo desse certo, né? Então, foi literalmente Deus, tanto na minha vida como na vida dela. Deus na nossa história. Riquezas Deus... e honra dá aos pais, mas uma boa esposa quem dá é o Senhor. Uma esposa também dá o Senhor. Quem dá uma esposa é o Senhor. Uma boa esposa quem dá é o Senhor. Foi Deus. Então assim, foi literalmente Deus que uniu o nosso caminho, traçou um caminho pra gente e fez a gente se encontrar nesse caminho, onde eu vinha de um relacionamento, ela também vinha de outro. E no meio desse caminho... E todo mundo poderia ter dito assim, vamos dar um tempo, vamos ficar aqui quieto, não vamos mais investir no relacionamento e tal. Mas eu acreditei, sabe? Mas que Deus pelo tinha planos fato dela de também paz. estar muito sensível também naquele momento, né, da gravidez, de uma gestação e tal. Mas que assim, foi literalmente o Senhor que nos uniu e daqui a pouco vamos oficializar isso, vamos... programar nosso casamento e tal. Foi isso. Aí a gente casou e tudo mais. O nosso casamento foi lindo. A coisa mais linda do mundo. Foi o próprio Senhor que fez tudo e realizou tudo. Da forma que a gente sonhou. A gente vai deixar o link do casamento aqui embaixo, aqui no vídeo, que vocês vão ver. A gente vai deixar o link do nosso casamento para vocês ver algo que foi realmente a mão do Senhor. A mão do Senhor que fez isso. E da forma que a gente sonhou. Que a gente não, né? Que geralmente mulher que tem mais esse sonho de como é que vai ser, nos mínimos detalhes e como é que as coisas são. Tudo Mas Deus, ele realizou. Então, assim, a gente foi olhar o local no dia e eu não estava nem acreditando que a gente ia casar naquele local. Aí, quando a gente chegou lá, que olhou, e Sanzia lá sonhando... Sonhando mesmo, porque dinheiro mesmo não tinha nada. Ninguém tinha um centavo para isso. Exatamente. E a gente olhou e eu disse, meu Deus, essa mulher me trouxe nesse canto aqui, como é que eu vou conseguir casar nisso aqui? Porque isso aqui deve ser uma nota. E realmente a gente começou a olhar e sonhar, né? A primeira coisa quando você quer algo é você olhar para aquilo dali mentalizar, e você mentalizar, né? que aquilo ali que eu quero isso para mim. Porque acontece que às vezes as pessoas acham que ela tem uma mentalidade de escassez, que acha que ela não é capaz de fazer aquilo, de alcançar aquilo dali. E aquela mentalidade de escassez é tão grande que a pessoa não chega nem a mentalizar, se vê ali se casando naquele local. E a gente foi lá e mentalizamos e olhamos e começamos a dizer, vai ser dessa forma, aquilo, tal.
teve uma banda no dia, Foi entendeu? tudo muito lindo. Então, a coisa mais linda, a gente vai deixar o link aqui para vocês acompanharem e conhecerem um pouco mais da nossa história, que foi esse casamento, que realmente tudo aconteceu da forma que foi projetado por Deus. É isso. Então, depois do nosso casamento, daí eu engravidei de Vinícius. Então, o curto período de tempo entre Ana e Vinícius é muito pouco, é mais ou menos de 1 ano, se eu não me engano. Quando um estava com, acho que Ana estava com 9 meses, aí você engravidou de Vinícius. Engravidei de Vinícius. Então, aí eu fui, tive Vinícius também. Aí uma gravidez em cima da outra, foi tudo muito assim, rápido, aconteceu, as coisas na nossa vida aconteceram assim Tudo muito rápido. Tudo muito rápido, quando a gente olha assim, já está acontecendo, entendeu? E o bom de tudo isso é que nós crescemos muito mediante a todas essas coisas que aconteceram, né? Veio um casamento, daqui a pouco veio mais um filho, e daqui a pouco a gente com 3 filhos, e entra aquela coisa de ser pai, de ser mãe, de cuidar dos filhos, de cuidar da família, E tudo muito simultaneamente acontecendo, né? Que quando eu tinha Anne, Marcelo também tem Lucas, né? Já tinha Lucas, eu já tinha Lucas, né? E Sânzia grávida também. Engravidou de Anne e com pouco tempo engravidou de Vinícius. Então assim, simultaneamente eram 3. Daqui a pouco, quando a gente se olha assim, tem 3 filhos. Daqui a pouco tem 3. São 3 filhos, né? Então, a junção de muita coisa fizeram a nossa família amadurecer em si e ser como ela é hoje, né? Eu acho muito linda a nossa história, o tanto que Deus se foi presente em cada situação. E depois que eu tive Iana, eu casei, tive Vinícius. E depois de Vinícius, aí a gente veio amadurecendo a nossa união, amadurecendo nosso relacionamento, pouco a pouco. Eu acredito muito que relacionamento, casamento, como a gente está no tempo está nos dias dos namorados, eu acredito que o relacionamento e o casamento, ele é a desconstrução de tudo que você aprendeu. Eu tenho uma base, Marcelo, eu aprendo algo, você tem uma tese, você aprende algo. Quando a gente se une, a gente destrói tudo que eu aprendi, desconstrói, crenças, né? Todas as crenças, tudo aquilo que a gente não acredita que não dá certo com a gente e aplica de uma nova forma. As pessoas verem uma série, como é que vocês se encaixam tão bem, como é que vocês têm uma conexão tão bacana. Eu acredito que a gente montou a nossa própria filosofia. A gente montou o nosso próprio estilo de viver e de casamento. É por isso que a gente flui tanto. Por quê? Porque a gente montou a nossa própria base. Marcelo, acredito que isso aqui não dá certo, mas isso aqui não dá certo. Eles vão dizer que não dá certo, isso aqui dá certo. A gente montou a nossa junção de casamento e leva um casamento leve, com 3 filhos, super lindo, tendo o nosso tempo, tendo o tempo deles também. E uma coisa muito importante. E nesse tempo dele, o tempo dela já vai para 5 anos, né, Marcelo? E essas coisas de casamento é muito assim, você... ninguém muda ninguém, mas você pode moldar a outra pessoa. Com certeza. Moldar, o que acontece? Como o Sânzia falou aqui, é desconstruir algumas crenças que você tem. Porque, por exemplo, você foi criado achando que a mulher para ser tratada dessa forma, o homem é para ser tratado assim, que ninguém precisa de um tempo a 2, que ninguém... não, é assim mesmo, casamento é assim mesmo, é correria, só que a gente tem que entender o seguinte, que existe tempo para tudo, existe tempo para o filho, existe tempo para os filhos, existe tempo para o casal em si, né? Porque uma das coisas que a gente adotou é que semanalmente a gente precisa sair só eu e Sânzia, para a gente cuidar do nosso casamento, porque o casamento ele é como uma planta. Se você tem uma planta lá, você coloca ela lá no canto, coloca uma semente lá, se você pega, e se você não vai lá jogar uma água nela, jogar um adubo nela, tirar os lixos, tirar as impurezas, tirar os matinhos que vão nascendo do lado lá, acaba que essa planta vai morrer. Então, é como o casamento ele precisa haver e o relacionamento o cuidado dele, né? O cuidado para os dois ter o seu tempo, namorarem, entendeu? Estarem juntos ali, sem criança, porque a gente aqui está falando de casamento, essa rotina, ela... Não vão querer namorar e fazer isso, não. A gente não acredita biblicamente nisso, não. Essa rotina, ela precisa haver esse cuidado, esse tempo a 2. Então, a gente já fez aconselhamento de casais, que a gente perguntou quanto tempo vocês não saem juntos, né? E o pessoal lá ficaram pensando, disseram assim, há anos, né? Então, eles cheios de filhos lá, acho que de uns 3 ou 4 filhos, né? Um casal que a gente aconselhou.
E eles falaram assim que tinha anos que eles não saíam juntos. Isso vai desgastando, E o né? casamento Vai deles estava acabando, por um vai... fio lá, né? E a gente foi até fazer um aconselhamento para eles nesse dia, porque o que acontece? As pessoas ficam cuidando de tudo, menos cuidar a principal ali, porque tudo iniciou de um casamento, depois vieram os filhos, né? Então, assim, é necessário esse cuidado, esse se cuidar, esse se amar, esse abrir mão, eu não faço apenas as minhas vontades, eu preciso fazer o que não que está bom só para mim, mas o que está bom para os dois, para ambos, né? Então, como eu disse, ninguém muda ninguém, mas a gente se molda e tenta se encaixar da melhor forma possível e viver aquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas, que é um casamento bem-sucedido, que é um casamento de paz, que é um casamento de parceria, e com isso a gente vai dando continuidade à nossa vida conjugal. É isso mesmo. Então, essa a nossa história, ela é muito inspiradora, porque aqui a gente Tem muita coisa. Se tem a gente muita for coisa, a contar gente que o podcast ele vai render. Então, assim, a gente fez um Falar resumo, em podcast, um teve resumo prévio. uma hora que ele disse assim, que é muito engraçada, que eu disse que não queria beijar ele, né, naquela passagem que a gente Fazendo contou. difícil. Na verdade, ela queria, mas ela tá fazendo era difícil. capaz, não. Ela queria. Aí ele, não, mas por que você não quer? Aí eu, não, mas eu não, por que você quer me beijar? Porque você quer me beijar. Aí um dia beijar desse, ela, porque você quer me beijar. aí um dia desse ele Você só quer conversar. Aí disse um dia desse Você ele acha que eu vim só soltou. para conversar? Mas quem conversa é podcast, a gente Quem conversa é acaba. podcast. Quem gosta de conversa é podcast. Eu vim aqui para conversar, mas vim para beijar. Mas E elas fazendo de difícil, mas na verdade ela queria. Era queria, bem que ela capaz. estava fazendo de dura, difícil. É nada. É porque a gente tem tempo para tudo, né? Então eu tava processando ali. Mas isso E foi daqui- bom para mim também, Foi entender sim. que não era só aquilo, que o momento era outro momento, eu que de repente fui lá e avancei. Mas uma coisa que é importante também você saber, que existe um tempo para tudo. Sim. Existe o tempo da conquista, existe o tempo do cuidado, existe o tempo para tudo. Então, assim, Dia dos Namorados, né? Todo mundo aí, muita gente dizendo, eu tô sem namorado, tô sem namorada, procurando. Não procure isso, não baseie sua felicidade em outra pessoa. Não acho que para você ser feliz, você precisa de uma outra pessoa. Muito pelo contrário, você precisa estar bem com você e depois você vai encontrar alguém que esteja bem consigo também. Aí vocês vão juntar essas duas pessoas. Isso. Né? Eu precisei cuidar de mim, Sansa precisou cuidar dela, e depois a gente se uniu um ao outro. Eu precisei estar bem e ela precisou estar bem, porque já pensou se a gente avança todas essas etapas aí, talvez a gente nem tivesse aqui hoje, talvez a gente tivesse nem casado, porque a gente ia avançar etapas, mas a gente precisou cuidar de si, entre si, dizer eu sou amado, eu me amo, eu preciso estar bem. Porque quando eu encontrar alguém que realmente também esteja bem, então a junção dessas duas pessoas vai ser algo perfeito para um casamento dar certo. Então, não fique baseando a sua felicidade em outra pessoa. Aí, às vezes, as pessoas pulam, avançam o sinal, dizem, porque eu quero alguém, eu preciso de alguém. Só que, na verdade, a pessoa precisava estar bem consigo mesmo. Só que ela transfere para outra pessoa. Aí, quando chega lá, acaba que não dando certo. Porque tem muitos relacionamentos que não dão certo. Porque as pessoas usam essa tese de colocar a sua felicidade baseada em outra pessoa. E não é nada disso. Então, espere o tempo certo, espere o momento certo. Eu soube esperar meu tempo certo, Sansa soube esperar o tempo certo e dela. E se curar, né? Entre si, curar suas feridas emocionais, curar principalmente seus pessoas traumas. que vêm de outros relacionamentos, né? Dizer, não. Elas acabam que, às vezes, replicando o que ela passou em outro relacionamento, trazendo para o relacionamento futuro. É isso. Então, é isso. O relacionamento é isso. É viver, se amar e amar o outro, e estar próximo do outro, e querer sempre crescer juntos, em tudo. E se respeitar, né? A base de tudo, e como eu digo Respeito, muito, amor. a forma que você me conquistou é aquela forma de cuidado, não só de palavras. Sansa, eu lhe amo. Não, eu lhe amo, mas eu tô aqui junto de você, se você precisar de mim, eu tô aqui. As atitudes, né? As atitudes provam isso todos os dias. Elas mostram muito mais do que as palavras. É isso, então o amor é isso. E quando você não... Sansa, então o que é que você diz? Se você não vê isso, como é que um conselho para mim, que estou aqui no relacionamento e eu não estou vendo isso fluir, eu só estou vendo da minha parte.
Eu digo para você, cresça para dentro de você. Porque quando você consegue crescer dentro de você, conhecer sua verdadeira identidade, conhecer realmente quem você é, você consegue agregar na vida do outro, sendo um só, sendo parceiro, sendo amiga, sendo aquela cúmplice ali de uma verdadeira identidade, quem você é, você só faz externar. Eu aperto a sua mão, você aperta a minha mão, mas eu sei quem eu sou. E você também sabe quem você é. Mas a gente se une em um propósito baseado no que Deus tem pra gente. Eu acredito que o relacionamento é isso. Antes de um relacionamento acontecer, o que precisa acontecer também? Antes de tudo, serem amigos. Para um relacionamento acontecer, você primeiro constrói uma amizade. Então, você constrói amizade com aquela pessoa e você passa a ser amigo dela, né? E aquela amizade vai fluir a um ponto que vai crescer e vai gerar sentimentos, né? E pessoas vão estar ali se amando, se respeitando e se cuidando. Mas não queira, eu vou para a balada hoje, eu vou conseguir alguém, eu vou... Não, você precisa ser amigo, construir um elo de amizade com aquela pessoa e conhecer quem é aquela pessoa, conhecer o coração daquela pessoa, para que realmente se aquela pessoa se encaixa nos teus parâmetros e nos teus padrões. É isso aí. Então, muita gente também procura, assim, uma pessoa que tem nada a ver com você. Não tem nada a ver. Tem que ter pelo menos alguma coisa em comum, né? Mas não tem nada a ver comigo. Aí, eu gostei de fulano. Poxa, mas fulano não tem nada a ver. Aí, daqui a pouco, você se magoa, você se entristece, você... Não, mas eu amo fulano. Não, mas amor não sustenta relacionamento. Amor não sustenta relacionamento. O que sustenta relacionamento é a fidelidade, é o companheirismo, é o cuidado, é o respeito. A amizade, o estar próximo, o entender. Porque o que é, Sânzia, conjunto. amor? O que é? É admiração. E todas as vezes que você perde a admiração pelo outro, você perde automaticamente o amor. Porque, olha, eu gosto de Marcelo. Mas por quê? Porque eu admiro as qualidades de Marcelo. Mas a partir do momento que eu não admirar mais as qualidades de Marcelo, eu automaticamente não amo mais Marcelo. Por quê? Porque eu não admiro mais. E a admiração vem o amor. Se você não ama, é porque você não admira, você não respeita, você não tem aquele elo. Eu amo fulano. Não, mas eu amo fulano, é caceta, é pau, Não, não ama. A admiração é você, eu amo fulano, mas eu admiro as qualidades dele. As qualidades dele é o que está primordial. Ele pode ter falhas, defeitos, mas a qualidade dele está acima de tudo isso. Eu olho por essa ótica e consigo ter um relacionamento saudável olhando por essa ótica, a perspectiva do futuro. Então, durante esse tempo, eu não vou dizer, apareceu muita gente no meu caminho, muitas pessoas, mas eu tinha a convicção que se Deus quisesse algo para mim, seria leve, seria degradativamente como Deus quisesse. Porque tudo que vem de Deus, Ele traz paz, Ele traz alegria. Tudo que vem de Deus é muito leve. Você sente, não existe peso. Não existe nada disso, não existe jugo. Então, você vai levando leve. E conforme você vai levando leve, você vai ver que vai fluindo. Você, não, Deus está aqui. Não, Deus está cuidando. Porque em nenhum momento eu tive, não, Deus não cuida de mim, Deus não. Deus sempre cuidou de mim e Ele nunca me abandonou. O pior momento da minha vida, no final das coisas, como a Bíblia diz, virou a maior felicidade da minha vida, que foi aonde eu conheci Marcelo, foi aonde Deus restituiu a minha família, foi aonde Deus fez prodígios, maravilhas e milagres, é o que eu digo e repito sempre, a mão de Deus fez isso. Porque muita gente diz assim, nossa, sua família é linda, mas ninguém... Quem sabe o que a gente nossa trilhou história, e percorreu, né? Para chegar a nossa até história, as pessoas ali. dizem, Sânzia, conta a sua história, conta a sua história. E hoje a gente parou aqui para contar um pouco da nossa história. Compartilhar com vocês. É isso, porque a gente acredita que nossa história ela veio para agregar. Porque Deus, Ele une. Então, se você está aí gostando de uma pessoa, se você está aí prestes a casar, se você... acredite em você. Acredite que o amor é de Deus, a admiração é de Deus. Deus, Ele criou isso. E Ele só tem planos lindos para vocês. Então, mas vocês precisam estar firmados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E a gente acredita muito também que não existe um relacionamento sem ser baseado na vontade de Deus, sem ser baseado no que Deus quer, né, Marcelo? Justamente. A gente não pode ter um relacionamento assim, não, eu vou casar com o Marcelo, estou com o Marcelo, mas não quero saber de Deus, não tenho um relacionamento com Deus, não quero... O relacionamento, ele é não vai convivência. Fluir, você precisa ver que não é só um mar de rosas. Vou casar para ser feliz todos os dias. Não, você vai acordar mal-humorado, a tua companheira vai ter que aguentar você, a tua companheira vai acordar mal-humorada, você vai ter que aguentar ela.
é aquela coisa, dois irmãos saem do mesmo local, mas cada um tem gostos diferentes, cada um tem comportamentos diferentes, cada um tem emocionais diferentes, né? Então, da mesma forma, é isso, marido e mulher. É um entender o outro, é um saber que o outro um dia vai estar bem, no outro não está bem, você lá dá com a mão lá, ó, segura com a mão e puxa, daqui a pouco o isso. outro passa por problemas, o outro vai lá e dá com a mão também. Será que você está apto a fazer isso? Será que você está apto a olhar e ver teu companheiro e tua companheira nos momentos tenebrosos, nos dias escuros, e ir lá dar a mão e ajudar, né? Doenças e tudo. É como as juras de amor que você faz, né, na hora do casamento. Você diz, vou estar na saúde, na doença, em tudo. Então, assim, é isso. Não é casamento, não é só mar de flores, não é só tudo bem, né? Tem seus dias bons, tem seus dias maus, e o que fazer, como é que você vai estar quando chegar esse dia mau? Como é que você vai se comportar mediante tudo isso? Como é que você vai ajudar outra pessoa se você não estiver bem consigo ou se realmente você não está disposto a viver aquela relação? Então, não é só as suas vontades, é o quê? É o que seguir uma vida com Deus, porque Deus ele precisa ser a base de todo o relacionamento. Deus ele precisa ser a base e os dois crescerem em Deus para enfrentar os desafios e as situações, porque você crescer, você viver aquilo que você quer é uma coisa, mas você viver aquilo que Deus tem para você é outra completamente diferente. Então, nisso. assim, é abrir mão da sua vontade para dizer que prevaleça a vontade de Deus. É isso. Eu projeto isso, só que Deus ele tem isso aqui para mim, então eu vou trilhar, trilhar esse caminho aqui. Então vamos juntos, a gente se dá a mão e tira as nossas vontades e coloca as vontades que o Senhor tem para a nossa vida, para que a gente faça crescer e fluir mediante tudo que Ele tem, porque Ele sempre vai ter o melhor para nós. Então não adianta fazer só o que a gente quer, mas fazer o que é Ele necessário quer ser feito, e crescer né, nele. Então você cresce nele, você tem um casamento abençoado, você tem filhos abençoados, você tem uma criação abençoada, porque não é tudo hoje em dia, as coisas vão acontecendo e o mundo hoje ele é muito rápido e muito intenso em tudo. Então a gente tem criação, a gente tem 3 filhos para a gente instruí-los, não só com palavras, mas com os nossos exemplos de quem nós somos. Então eles vão olhar para a gente e vão seguir o nosso exemplo. Então é uma responsabilidade muito grande você crescer em você mesmo, querer crescer em áreas da sua vida para que os seus filhos olhem aquilo e queiram e que a gente replique isso na vida deles. Então é toda uma responsabilidade, é muita coisa que envolve um casamento. O casamento é o início de uma história. O casamento ele é o pontapé inicial para a criação de filhos. O casamento ele é de como você conviver com pessoas, de como você se relacionar, de como você parar a sua família, buscar o Senhor e ter um tempo com o Senhor de qualidade. O casamento é tudo isso, não é só casar, só beijou e sexo e tal. Não, é muita coisa que se envolve um casamento. E lembrando que toda família ela vem de um casamento. A base para uma família ela vem de um casamento. Então, assim, casou, constrói uma família. E dali você vai crescendo em todas as áreas, mediante o que o Senhor tem para a vida de vocês. Então, é isso. O que a gente deixa é deixar o nosso legado para os filhos, né? Para que eles façam isso também mínimo, né? nas famílias deles, que eles também vão construir famílias. Então, eles precisam ter um referencial, que é do pai e da mãe. Então, quanto melhor esse referencial for para eles, menos eles vão precisar buscar isso lá fora e menos eles vão quebrar a cara, porque a gente vai encurtar o caminho para eles. Eles vão ver que meus pais eles faziam dessa forma e dava certo, então vamos fazer dessa forma também. Então, há responsabilidade na vida de outras pessoas e de outros casamentos que virão pela frente e de muita coisa de pessoas que estão ao nosso lado, de casamentos, de pessoas que de repente estão com o casamento destruído, ou pessoas que são frustradas, não querem mais se relacionar com ninguém. Então, elas começam a olhar para... temos que ser um referencial nisso. Né? A gente se coloca como um referencial para que as pessoas olhem para a nossa vida e elas possam fazer também aquilo que a gente faz e que aquilo dê certo na vida delas. Então, é isso. Esse é um pouco da nossa história, né? De como a gente gosta de levar o nosso casamento, a nossa criação de filhos, o nosso relacionamento em si, Sans e Marcelo. Um pouco de como a gente leva, né, esse nosso relacionamento, que eu acho muito bacana,
de um respeito incrível, de uma admiração também. E a gente tem 5 anos juntos e eu espero aí que até depois do fim, né? Até depois do fim. Então é isso, gente. Essa é a nossa história. Um pouco dela, né? Tem muita coisa para contar. Daria vários podcasts desse daqui. Mas assim, a gente conta de uma forma resumida. É isso. E somos muito felizes por tudo que o Senhor fez. Somos gratos a Ele por tudo. Sim. E eu sou feliz de verdade por ter essa mulher maravilhosa. Não podia terminar esse podcast sem dar o beijo que eu fui dar. E um dia ela disse, por que você quer me beijar? É isso aí. Eu espero que vocês tenham pegado algum código aí da nossa história, que você olhe e veja que o final das coisas é melhor do que o princípio delas, tá bom? Beijo, Então, Deus abençoe, tamo junto. Gente, feliz dia dos namorados pra vocês, tamo Feliz junto, dia dos valeu! namorados, valeu! Valeu!